Bom dia, boa tarde, boa noite, terceiro ano da Escola Estadual Ada Teixeira. Pessoal, a nossa atividade de educação física vai ser a atividade prática dessa nossa APC, né? Então tá aqui a nossa atividade prática, vamos fazer polichinelo, pular corda, fazer a prancha, flexão de braços, corrida em zigue-zague e abdominal. Mas antes disso, né, nós vamos verificar aqui como que nós faremos para é, conhecermos, né, o número de batimentos cardíacos por minuto, ou seja, a nossa frequência cardíaca. E ela pode ser aferida manualmente ou através de aparelhos, né? Talvez o mais simples aí hoje seja os frequencímetros, né? Que muitos relógios aí já vêm com esse frequencímetro. Aqui no nosso caso, vamos fazer de maneira manual, né? Nós podemos fazê-lo aí de duas maneiras, ou até mais manualmente, né? Mas o mais utilizado é na carótida e na artéria radial, tá? Então, nós vamos fazer conforme está aqui na imagem, né? Na artéria radial, né? Porque aqui o osso rádio está aqui nessa direção. Eu vou pegar o meu dedo indicador e meu dedo médio e sentir a pulsação nessa região. Tem pessoas que conseguem aferir essa pulsação mais rápido, outros demoram um pouco mais. Ou, né? Ou aqui na artéria, né? Aqui da carótida, correto? Conforme mostra na imagem. E nessa última imagem aqui está mostrando a radial e aqui na carótida. Como é que eu vou fazer isso? Eu apalpei, consegui sentir ali, vou contar durante 10 segundos. E depois disso eu multiplico por 6. Vai ser a minha frequência cardíaca aí em 1 minuto. Tá bom? Lembrando que a intensidade do meu treinamento, uma das maneiras para verificar a intensidade do exercício físico que eu estou fazendo é pela frequência cardíaca, né? O número de batimentos que o meu coração está batendo aí em 1 minuto. E aqui também nós falamos da frequência cardíaca de repouso, né? Quanto menor for a nossa frequência cardíaca de repouso, desde que nós não tenhamos nenhum problema cardíaco, é melhor, né? Quer dizer que o nosso coração ele é mais eficiente. Atletas treinados têm aí uma frequência cardíaca de cerca de 50 batimentos por minuto. Talvez alguns até menos do que isso, tá? Pessoas normais aí de 60, 70 até 90, 100 batimentos por minuto, tá? E aí nós vamos ver como é que nós vamos calcular essa frequência cardíaca para o treinamento. Aí nós temos a fórmula aqui, né? Primeiro você vai calcular a frequência cardíaca máxima, que é 220 menos a sua idade. Aqui do lado, né? Tá? Eu trago para vocês o exemplo. Né? Um indivíduo de 17 anos com uma frequência cardíaca de repouso de 70 batimentos. E ele quer treinar na zona alvo 3. Zona alvo 3 está aqui na próxima página. A frequência de repouso é quando eu estou. O ideal é quando você estiver deitado, né? Para você fazer. Ou então, você fica ali de 5 a 10 minutos sentados, aí você afere essa sua frequência cardíaca de repouso, tá? Então eu já sei ali para calcular a máxima 220 menos a sua idade, que no exemplo a máxima vai ser 203. Professor, mas olha, tá difícil para calcular isso aí, o senhor só falando aqui, mostrando o vídeo, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Ó, acessa o vídeo, esse vídeo aqui, no endereço desse link, que eu vou postar também aqui para vocês, que nele tem, o professor está explicando e está demonstrando ali no quadro como é que você faz essas contas, né? Esse cálculo, tá? Aí depois disso, né? Vamos voltando lá para o nosso cálculo. Eu calculei a frequência cardíaca máxima 220 menos a idade. Aí eu vou calcular no passo 2 a frequência cardíaca de reserva, que é 220 menos, que é a frequência cardíaca máxima, no nosso exemplo aí 203, menos 70, que é a frequência cardíaca de repouso, no exemplo, né? Que deu aqui 133. Depois disso, eu vou calcular a frequência cardíaca de treinamento. Aqui no nosso exemplo, zona alvo 3, então vai ser de 70%, o mínimo, tá? Então ele multiplicou aqui por 0,70, que foi a minha intensidade. Tá, o mínimo e a intensidade máxima de 0,80. No exemplo aqui deu 163 batimentos por minuto o mínimo e 176 o máximo. Então na atividade que eu estou fazendo, tem que estar entre essas duas frequências. Professor, ainda não entendi, né?
Visualize o vídeo aqui, que lá tá, são 5 minutos de vídeo, só explicando a fazer o cálculo. Aqui eu tenho as zonas alvos de treinamento, aqui a intensidade, zona nível 1, muito leve, de 50% a 60% da sua intensidade. 2 de 60 a 70, 3, que é o moderado de 70 a 80, 4 de 80 a 90 e 5 de 90 a 100. Lembrem da atividade passada que nós falamos sobre os princípios do treinamento, né? Nós vamos utilizá-los aqui também, correto? E aqui na outra coluna da tabela está falando do efeito do treinamento, quando eu treino em qualquer um desses níveis, tá? E aí vem para minha parte prática. Professor, o senhor disse no início que era a parte prática que eu teria que fazer, né? Então eu vou fazer primeiro 20 polichinelos, tá? Depois eu vou descansar, né? Aqui no final, ó, descanse de 30, entre os exercícios descanse de 30 segundos a 1 minuto. Depende do quê? De como está o seu treinamento, né? Como é que vai estar a sua frequência cardíaca quando você fazer a atividade. Então vamos lá. Eu faço 20 polichinelos, que está aqui na imagem, descanso de 30 segundos a 1 minuto. Eu pulo corda no 2 durante 20 segundos, descanso de novo de 30 segundos a 1 minuto. Aí faço a prancha, né? Braços apoiados e pés apoiados, fica reto aqui, né? Tá o mais reto possível. Contrai o abdômen e também os glúteos. Eu vou fazer isso durante 20 segundos. Pessoal, tempo tranquilo. Depois eu vou fazer a flexão de braços. Flexão de braços, 5 repetições, né? Essa aqui é a imagem para os homens, que não está aparecendo aqui no vídeo. Agora sim, né? E aqui para as mulheres. Depois disso eu vou, descanso novamente, eu vou fazer a corrida em zigue-zague. Nessa corrida em zigue-zague, 20 segundos. Marque lá com chinelo, com tênis, com garrafa PET, né? E aí depois disso eu faço abdominal. Com os abdominais, eu coloquei aqui para vocês fazerem somente 15 abdominais, tranquilo, né? Aí descansa. De novo, dá o descanso ali, você pode descansar até um pouquinho mais aqui, né? Aqui eu coloquei sugestão até 3 minutos. E depois disso você repete de novo o mesmo circuito, beleza? E aí você vai responder aqui as perguntas, tá? Só que quando você estiver descansando, para você poder responder a pergunta 5, né, anote no quadro abaixo as suas alterações na frequência cardíaca ao término de cada estação. Repouso, qual que foi no repouso, aqui na primeira passagem? Na estação 1, qual que é a nossa estação 1? É o polichinelo, né? Quando eu terminei a estação 1. Depois, quando eu terminei a estação 2, que é pular corda. Quando eu terminei a estação 3, que é a prancha. Quando eu terminei a estação 4, que é a flexão de braço. A minha frequência cardíaca quando eu terminei a estação 5. E por último, quando eu terminei a estação 6. Né? Aí depois de 3 minutos, eu vou marcar de novo aqui qual foi a minha frequência cardíaca. Por isso que tem aquela atividade lá no início, ensinando vocês a aferirem a frequência cardíaca, tá bom? Essas atividades que estão assim, um pouco mais complexas, então quem não entendeu, entre em contato pelo WhatsApp, privado do professor, que eu coloquei ali no início, né? Vou voltar lá e vou marcar novamente, ou aqui pelo e-mail ou pelo Classroom, né? Que está aqui, ó, em caso de dúvidas, entrar em contato pelo Classroom ou pelo WhatsApp, beleza? Qualquer coisa, estamos à disposição.